Então você foi no cinema e viu um filme da Marvel cheio de efeitos visuais incríveis, ou até você viu no próprio Instagram contas famosas postando os vídeos dessa forma aqui e ficou se perguntando: como é que eu posso criar os meus próprios vídeos e fazer os meus próprios criativos ou contar minhas próprias histórias, mas usando esses efeitos visuais incríveis que tem na tela? Bem, meu nome é Francisco e hoje eu trago a resposta da pergunta que você acabou de se fazer. Mas antes de a gente abrir qualquer programa, a gente tem 3 conceitos importantes que você precisa ter em sua mente. E eles são conhecimento, planejamento e criatividade. O primeiro ponto é conhecimento. Não adianta você querer fazer um filme da Marvel em uma semana que você não vai conseguir. Vai acabar se frustrando e vai desistir logo mesmo antes de começar. Então você precisa estudar os conceitos e as técnicas para poder depois aplicá-los em projetos reais que você vai querer fazer. O planejamento é uma das coisas cruciais em qualquer projeto que você vai fazer na sua vida, não apenas em VFX. Então tem muita gente que acha que é só ligar a câmera e sair gravando que depois arruma na edição. Você pode até conseguir fazer alguma coisa, mas se você planejar e criar um pequeno roteiro para o seu vídeo, vai te ajudar tanto na captação quanto na edição desse mesmo vídeo. E por fim, criatividade. Não importa se você tem os melhores efeitos de Hollywood, se você não tem uma boa ideia para vender esse filme ou vídeo. Quantos filmes a gente já viu com efeitos visuais maravilhosos, mas o roteiro ou o vídeo não era bom, ninguém gostou. Realmente ele flopa até antes mesmo de lançar. Um dos canais que eu sou fanático em assistir quase todos os dias é o Corey do Crew. Corey do Crew. Corridor Crew. Nesse canal, um grupo de amigos se reuniram, mostrando bastidores de filmes e séries, explicando como aqueles efeitos são feitos na prática. E depois de você assistir tanto, você começa a ver que realmente não é um bicho de 7 cabeças. Dá para fazer muita coisa criativa com o seu telefone e um computador. Então, depois de muito estudar e fazer vários projetos práticos para outros clientes, eu resolvi fazer agora os meus projetos criativos. Agora que a gente já falou de conhecimento, planejamento e criatividade, a gente vai bolar o nosso primeiro vídeo aqui. Então a gente vai começar devagar, usar a criatividade para poder usar o que a gente tem disponível para criar os nossos filmes, tá bom? Então, um ponto principal que a gente sempre empaca normalmente quando vai começar um projeto é: o que eu vou criar? Então, pensando nisso, eu saí buscando em Pinterest, filmes e redes sociais, várias coisas que eu poderia criar para poder começar. E eu pensei, carro voador. Aí eu pensei, já imaginou se a gente pudesse pedir um Uber e ao invés de vir um carro, viesse um drone ou um carro voador ou algo assim do tipo? Foi daí que eu tive a ideia. Então, para esse vídeo eu já tinha a Uber, carro voador, eu como um ator nato que eu sou. Ator nato. Então, para poder fazer isso, eu saí na rua. Fui andando pela cidade até que encontrei uma praça muito legal para poder gravar o que eu queria. Então, depois da gente escolher o lugar que a gente já ia filmar, uma das coisas mais importantes do que a própria gravação, que é óbvio, né? Porque sem gravação não tem vídeo, tem algo chamado HDRI no VFX. Numa rápida pesquisa no Google aqui, só pra gente ter um nome técnico explicado aqui, HDRI é High Dynamic Range Image. É uma imagem esférica que captura informações de luz e reflexos em um ambiente real. No VFX, ela é essencial para integrar elementos 3D na cena, garantindo que... Resumindo, quando você vai colocar algum elemento 3D em um vídeo real, você precisa colocar o máximo de informações possíveis da realidade para que aquele seu elemento falso 3D se integre melhor na cena. Então, reflexos, luzes, né, toda aquela atmosfera que está em volta do elemento, você precisa colocar no 3D. E se você estivesse perguntando como é que faz um HDRI perfeito, vai sair um vídeo. Dependendo de quando você estiver assistindo, já saiu. Mas vai sair um vídeo de como fazer o HDRI perfeito. Tá bom? Mas de forma bem resumida, para fazer a captura do HDRI dessa cena, eu usei um aplicativo no iPhone chamado HDRI, que ele já faz todo o processo de tirar fotos 360 do nosso cenário em exposições diferentes, das mais escuras até as mais claras, e já junta tudo e forma um HDRI 360 bonitinho. Você tem outras formas de também criar um HDRI, que eu vou explicar no próximo vídeo, mas foi assim que eu fiz nesse aqui. Chega a hora da parte mágica, que é a parte da edição, onde a gente vai preparar todas as imagens, todos os arquivos e jogar para dentro do computador e começar a trabalhar e fazer a mágica acontecer. Então, sem mais delongas, bora pro computador.
Depois que você chegar aqui no computador, você vai começar a mágica de fato. Então, primeiramente, você tem que organizar todo o seu projeto antes de colocar ele em qualquer lugar. Então, você baixa todos os arquivos, separa em pastas e deixa tudo organizado. Eu gravei com o iPhone e eu uso o Windows, então assim, é um parto fazer a transferência dos arquivos via cabo do iPhone para o Windows. Então eu jogo tudo no Dropbox, depois baixo de volta no computador. É um processo maior, mas fazer o que? Faz parte e funciona bem, então ok. E depois que você separou tudo, você vai começar a trabalhar. Então eu uso o Nuke hoje para fazer tanto a composição final quanto o tracking. Então o tracking nada mais é do que eu pegar a imagem que eu fiz e eu preciso recriar o movimento da minha câmera no mundo 3D. Se eu tivesse feito um vídeo com câmera parada, a gente meio que podia pular essa parte, mas eu quis deixar ainda mais real e fiz um vídeo com a câmera se movimentando, uma espécie de um vlog. E isso vai dar pra gente um realismo muito maior e eu espero que o engajamento também. Você pode reparar que aqui a minha câmera mexe, ela treme, eu me movimento bastante, eu chego a passar até na frente do elemento que a gente vai colocar de fato. E esse vídeo que vocês estão vendo agora basicamente é um teste para ver se realmente tudo está funcionando direito antes de eu finalmente seguir para o processo mais complicado, que seria colocar os elementos 3D ali com o maior realismo possível. Você pode usar qualquer tipo de programa 3D para poder fazer esse trabalho. Você pode usar o Cinema 4D, que é o nosso caso, pode usar o Blender, pode usar o Houdini, pode usar o Maya, você pode usar qualquer programa que você vai conseguir chegar em bons resultados, tá? O importante é você saber o que está fazendo. Então nesse caso aqui a gente pegou tudo que a gente tinha, tracking, câmera, objetos e colocou dentro da cena e começou a posicionar os elementos. Depois que você posiciona, você vai animar e começar a colocar ali o que você quer que apareça no seu vídeo, né? E a gente consegue ver até a grande importância aqui do HDRI com ou sem, né? A grande diferença que isso já faz na iluminação e nos reflexos realistas para o nosso objeto que está em cena. Depois que você já definiu tudo que você precisa ali na questão do 3D, a gente vai definir agora os passes de render, pode ter um grande controle na pós-produção, né? E setar onde eu quero que esse programa saia. Nesse caso aqui a gente está usando o Octane Render, mas você pode usar o Redshift, pode usar o Cycles, pode usar o V-Ray. Bem, tem várias opções aí de renderizadores no mercado para que você possa chegar em resultados parecidos como esse. Depois que o render já está pronto, a parte do 3D já foi finalizada, chega a parte da composição, que é a hora da gente integrar todos os elementos dentro dessa cena, né? Além de eu já colocar o próprio elemento em si na cena, a gente precisa fazer algo chamado rotoscopia, que é algo que eu sinceramente é a parte que eu menos gosto de fazer. Só que hoje em dia tem várias técnicas, várias formas diferentes de a gente fazer essa rotoscopia. E para quem não sabe, rotoscopia é a arte milenar de recortar elementos para que eles fiquem à frente do CGI. A gente sabe que o vídeo nada mais é do que algo flat, algo em 2D, e a gente precisa que alguns elementos do vídeo, da filmagem que a gente fez, fiquem na frente dos elementos em 3D. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer a rotoscopia. E aqui você pode ver a diferença ou a necessidade de fazer rotoscopia, né? A grande dimensão que dá quando você consegue colocar elementos de diferentes profundidades num vídeo. Então a gente consegue ver, dar uma sensação melhor e ainda conseguir colocar essas duas estacas de madeira que tinham ao lado para ficar na frente também das hélices. Isso dá a sensação e o realismo que a gente precisa para dizer que realmente aquele elemento está integrado dentro do vídeo. Mas você pode estar se perguntando agora, o que são os passes de render? Passes de render nada mais são do que cada ingrediente do nosso vídeo CGI para que a gente possa depois temperá-los de forma diferenciada. Quando a gente escolhe os passes de render, eles saem como um arquivo único em EXR. Imagina o arquivo EXR como um copo de liquidificador batido com todos os ingredientes lá dentro. Depois que esse copo é batido, a gente não consegue tirar de dentro dele apenas o açúcar, ou o leite, ou o suco do morango, por exemplo. Eles saem por inteiro. O arquivo EXR ele funciona como um copo de liquidificador, mas que mantém todos os ingredientes separados. Dessa forma eu consigo selecionar apenas os ingredientes que eu quero ou poder mudar o ingrediente que eu quero. Por exemplo, eu poderia colocar mais açúcar ou colocar mais leite. No caso do render, eu poderia tirar reflexo, colocar reflexo, mudar cor de elementos, sem precisar voltar lá na etapa da renderização, que a gente sabe que pode levar horas para ficar pronto. E essa é a maravilha da composição. Com ela a gente tem um controle total sobre o nosso vídeo, podendo deixar ele ainda mais real
mesmo depois da renderização. Então depois da gente pegar todos os arquivos de volta, jogar dentro do Nuke, a gente começa a composição, pegando todos os ingredientes separados, colocando um por um, mudando o que a gente precisa, para depois fazer a rotoscopia, colocar os elementos na frente do CGI, para a gente chegar finalmente no resultado depois de 4 dias de trabalho nessa maravilha. E eu espero que vocês gostem. Uber, na moral, acabei de chamar um carro, Uberfly. Na moral, minha gente, como é que eu pago um negócio desse? De 15 mil reais a viagem, vai até Recife. Vocês têm noção do preço que vai ser essa viagem de 5 minutos? Gente, eu não sei nem como é que eu subo nesse negócio. Olha o tamanho. Meu Deus do céu. E agora que pousa, o que eu faço? Gente, eu dou 5 estrelas depois que eu saio? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Cara, é uma loucura. Eu não tenho nem 15 mil reais de limite no cartão. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço? Ai, meu Deus. Tá aí, né?